E aí, gestor? Você já ficou exausto de tanto cobrar resultado da sua equipe? Já teve a sensação de que você não estiver empurrando a fábrica simplesmente para? Mas hoje eu vou te mostrar como criar uma cultura de alta performance, baseada na experiência que eu tive liderando equipes de produção na Toyota. Uma cultura onde os operadores se cobram, o time entrega resultado todos os dias e você para de ser o bombeiro da fábrica. E este é o programa Gestor Valioso. E neste programa, eu ensino você, gestor de fábrica, a aumentar o seu salário em 40%, através de resultados consistentes, mesmo que hoje você não saiba como fazer isso. E eu sou o Ademar, e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E hoje eu vou te contar como criar uma cultura de alta performance na sua empresa, onde as pessoas batem as metas sem você cobrar. Depois que eu saí da Toyota, eu estava como gerente industrial em uma empresa do ramo de autopeças. Lá, todos os dias, o dia todo, a fábrica parecia um campo de batalhas. Eu chegava cedo e já tinha problemas me esperando na porta. Faltava peças para entregar para o cliente ligando desesperadamente pedindo as peças e falando que a linha dele iria parar se a gente não conseguisse entregar e que eu iria precisar pagar uma multa contratual caso eu falhasse. E não era somente um cliente. Dois, três, às vezes quatro clientes me cobrando simultaneamente. E para produzir a peça para o cliente, faltava componentes no almoxarifado, o operador não tinha vindo trabalhar, a máquina que fazia a peça estava quebrada desde ontem à noite e ninguém conseguia consertar. E o pior, o time esperava eu resolver tudo. Ninguém tomava decisão. Eu era o cérebro, os olhos, as pernas da operação. Era muito exaustivo. Mas eu tinha vivenciado isso acontecer em várias outras empresas, pois enquanto eu trabalhava na Toyota, eu trabalhava na qualidade e eu rodava os fornecedores para fazer auditorias e eu via muito isso. E eu sabia que conseguiria transformar a empresa, transformar a equipe para que eles funcionassem sem precisar da minha presença, da minha cobrança, das minhas decisões, pois eu sabia que lá fora existia um mundo diferente, um mundo onde tudo funcionava, um mundo onde a linha conseguia rodar, onde os problemas eram resolvidos sem a presença do gestor. Eu conhecia a Toyota. Na Toyota era assim, um mundo diferente, um mundo onde a equipe trabalhava em ritmo, onde todo mundo sabia o que fazer. Na Toyota, quando é detectado um defeito, o operador para a linha, analisa e redireciona a tarefa para que o problema não ocorra novamente. Tudo sem grito, sem estresse, sem caos. E eu sempre me perguntei, como a Toyota consegue fazer isso aqui no Brasil, com brasileiros trabalhando, e as outras empresas, com os mesmos brasileiros, eles não conseguem? E eu só fui descobrir isso depois que eu saí da empresa, quando eu percebi que aplicar algumas ferramentas isoladas da Toyota, elas não funcionavam, da mesma forma que eu vi os fornecedores falharem. Para ter alta performance de uma forma natural na empresa, é necessário aplicar um conjunto de coisas que juntas levam a alta performance, mas separados, muitas vezes, não funcionam. E aqui eu vou falar brevemente sobre algumas delas. A primeira é a gestão pelo exemplo. Não adianta falar bonito em reunião se o comportamento não muda no dia a dia. E isso começa por mim, e depois pelo feedback aos meus subordinados, descendo lentamente na hierarquia da empresa. O segundo é a comunicação clara e franca. O time deve saber exatamente o que é esperado: produção, qualidade, comportamentos. E também saber onde estamos, se estamos indo na direção correta ou se estamos pegando o caminho errado. O terceiro é a autonomia. Quando o gestor é centralizador, as coisas acontecem e não existem frustrações, pois as coisas acontecem exatamente do jeito que o gestor planejou e direcionou a execução. Mas nesse cenário, a equipe perde a proatividade e só faz o que o gestor mandar. Só tem uma cabeça pensante nesse universo, enquanto que com a delegação e autonomia, podemos criar várias frentes de trabalho, cada uma
com várias cabeças pensando e agindo, aumentando os resultados exponencialmente. Neste cenário, o operador tem permissão para agir, mas ao mesmo tempo a obrigação de entregar. E cabe ao gestor gerenciar a atividade e dar o feedback. Os primeiros resultados serão mais lentos, mas uma vez que pegar velocidade, os resultados serão extraordinários. E o quarto é o orgulho e o pertencimento. As pessoas não trabalham só pelo salário, trabalham porque se sentem parte de algo maior. Então, cabe à gestão mostrar a importância do seu trabalho, o impacto disso e trazer esse orgulho e o pertencimento sempre presente. E não é uma vez só, não. O ser humano tem memória fraca para coisas boas. A gente costuma lembrar das coisas ruins, mas a gente se esquece facilmente das coisas boas. Então, o orgulho e o pertencimento devem ser sempre relembrados. E também, comemore as pequenas vitórias. Ao comemorar as vitórias com toda a equipe, você está trazendo orgulho para todos eles. Mas você entendeu o que fazer? Se fosse hoje, eu faria o seguinte: primeiro, eu deixaria claro as metas a médio prazo da minha área e definiria uma meta a curto prazo para cada equipe ou para cada indivíduo. No caso da produção, por exemplo, a linha A precisa chegar a uma eficiência de 94% até o final do ano fiscal. Depois, eu definiria micrometas ou microações que devemos manter sempre funcionando para atingir a meta. Por exemplo, para atingir 94%, precisamos fazer uma verificação dos equipamentos todos os dias, baseado no check sheet elaborado pela engenharia. E todo início de turno, a equipe deve aplicar o check sheet e eu, como gestor, eu devo acompanhar a utilização correta do check sheet para ver se todos estão realmente fazendo o que foi definido e corretamente. E, se necessário, dar o feedback. Elogie em público quando alguém age certo e corrija em particular quem sair do padrão. Elogiar em público traz um ar de concorrência saudável entre os membros da equipe. Traz aquela sensação de que eu também quero ser elogiado. E com isso, a grande maioria vai se esforçar para ser o próximo elogiado. E se a meta era de 94% e hoje estamos com 89%, defina micrometas. Defina micrometas intermediárias, 90%, 91%, 92%, até chegar a 94%. E a cada micrometa alcançada, comemore com a equipe. Deixe-os orgulhosos pelo bom trabalho sendo executado. E dê à equipe autonomia com acompanhamento. Permita que os operadores tomem pequenas decisões, mas esteja por perto para orientá-los. E faça correção de rota. Pode ser que a contramedida definida não seja suficiente para atingir a meta. Se estagnar, pense em outras alternativas. Ou melhor, você deve traçar com antecedência uma nova estratégia em caso de estagnação. Ou faça a equipe pensar em outras estratégias, em outras alternativas e acompanhe. Dê o feedback. Criar uma cultura de alta performance é como acender uma fogueira. No começo, você vai precisar soprar, alimentar, proteger do vento, mas depois que a brasa pegar, o fogo se mantém sozinho. A equipe se autoalimenta, se motiva, se ajusta, e você deixa de ser o bombeiro e vira o estrategista. E aí, faz sentido para você? E este ciclo deve ser constante, sempre fazendo da mesma forma, sempre repetindo os mesmos ciclos. Não adianta correr atrás de resultados se você não constrói uma cultura voltada para a alta performance. Sem cultura, o resultado vem, mas pode sumir. E se o resultado some, isso não pode ser considerado alta performance. E eu já vi muito disso. Tornar isso uma cultura é o que faz o resultado voltar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Isso sim é alta performance. E para se tornar uma cultura, precisa ser a repetição dos mesmos atos. Se a cada vez o que é feito é diferente, é mais difícil isso se tornar a cultura da empresa. Foram mais de 15 anos criando equipes fortes e hoje eu ensino isso para gestores que estão cansados de empurrar a empresa sozinhos e querem liderar com estratégia.
Acompanhe meus vídeos para mais conhecimentos como este. E aí, o que você está esperando para começar a implementar agora aí na sua empresa? Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.